Bom, galera, vamos dar continuidade então com o nosso curso, com mais uma aula. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa viewport, como que funciona aqui o nosso grid e o nosso workplane. Bom, o workplane é esse quadriculado branco, essas linhas brancas que vocês estão vendo aqui. Além da grade aqui do nosso grid, nós temos também essa outra grade branca, não sei se vocês estão conseguindo enxergar no vídeo, essa outra grade branca que acompanha conforme eu altero a posição, aqui ela acompanha. É nessa grade branca aqui, nessa workplane, que os objetos vão ser criados e não ali no grid. O grid ele serve só como referência, de onde é o centro da sua tela. No caso aqui, né, esse encontro essas duas linhas pretas é o nosso centro, tanto nos eixos X, Y ou no centro Z. E também para ter uma referência de tamanho do que você está fazendo. Aqui embaixo a gente consegue visualizar cada quadrado desse é representado aqui embaixo qual o tamanho dele. Por exemplo, aqui no caso ele está com um tamanho de 5 centímetros. Agora de 10 ou de 20, então se eu estiver fazendo algum modelo aqui, eu sei que se eu fizer um modelo ocupando aproximadamente 2 quadrados desse, ele vai ter 40 centímetros agora. Então é para isso que serve o grid apenas, não para você criar o objeto nele. A criação dos objetos vai respeitar sempre o workplane. Por exemplo, se eu selecionar um cubo aqui para fazer, vocês vão ver que ele fez o desenho na onde o workplane estava. Se eu virar a tela e workplane, vocês viram que o workplane mudou agora. Se eu desenhar de novo, eu ainda não tinha terminado de fazer aquilo, por isso que ele não deixa eu fazer de novo. Mas vamos ver, se eu tentar desenhar, ele vai desenhar no workplane agora, tá vendo? Mas aí o workplane ele vai ficar mudando frequentemente, conforme você mexe, orbita a sua cena, o workplane ele vai se ajustando automaticamente. Agora o workplane está ali junto com o grid, então se eu tentar fazer alguma coisa agora, ele vai fazer ali no grid. Mas não porque ele fez no grid, porque o workplane estava ali. Bom, mas você pode também editar esse workplane para que ele fique numa posição que você queira, para você conseguir fazer criar o seu objeto onde você quer. Por exemplo, se eu tenho essa esfera e eu quero fazer um desenho que saia dessa face aqui, um outro modelo que saia dessa face, eu posso vir nessa opção aqui, Workplane, e escolher a opção Align Workplane to Selection. Aí o nosso Workplane vai ficar alinhado com aquela seleção, estão vendo? Agora eu consigo vir aqui e criar um modelo nesse alinhado. Não necessariamente criar aqui onde eu tenho selecionado. Se eu vir e criar aqui, por exemplo, também vai funcionar. Só que ele criou ali onde o workplane estava. Certo? Aí o workplane não vai mais mudar de lugar, vai ficar sempre naquela posição que você selecionou. Até você voltar aqui e vir em Reset Workplane, para ele voltar ao normal. Além de você poder fazer isso, você consegue editar o workplane de outras maneiras aqui, editando a posição, o tamanho do workplane e a rotação dele. Mas não tem muita serventia, eu acredito. E ajustar também o offset do workplane, por exemplo. Vamos alinhar o workplane de novo com uma seleção. Essa daqui agora. Alinha o workplane selection. Ele está alinhado exatamente ali com a seleção, tá certo? Mas eu posso dar um offset nisso. Eu posso aumentar o offset. Vocês veem que o workplane ele deu uma afastada. Às vezes você vai criar um objeto, você quer que ele fique alinhado com aquela seleção sua, mas não exatamente naquele local. Então você pode dar esse offset aqui. Vamos supor, um offset de 10 centímetros. Olha lá, ele afastou um pouco, entendeu? Vamos resetar o workplane agora, para voltar ao normal. Bom, é assim que o workplane funciona. Sempre que vocês forem criar as primitivas, criar as geometrias de vocês,
tem que prestar atenção como que está esse workplane, porque ele vai criar na onde o workplane está. Se deseja criar em outro lugar, vai ali, alinha o workplane com o que você tem, com o que você precisa e você cria. Bom, além do workplane, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também todas essas opções aqui da nossa viewport. Aqui nesse canto direito, a gente tem algumas informações úteis que ajudam a gente também quando a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui onde está no itens, ele está indicando que eu não tenho nenhum item selecionado. Então, quando eu seleciono, ele fala para mim o que eu selecionei. No caso aqui, o meu item esfera. No caso, o meu item aqui não é só a esfera. Esse cilindro aqui, ele engloba todo o meu item. Porque tudo isso aqui só é um item só. O nome dele está esfera porque, como eu criei a esfera primeiro, ele já nomeou automaticamente aqui. Mas eu poderia mudar isso para qualquer outra coisa. Então ficaria ali o item que eu tenho selecionado, que é o item esfera. Aqui ele aparece os canais que eu tenho selecionado. Esses canais é utilizado mais na parte avançada de animação. Né? Fica aqui nessa aba. Se eu tenho nenhum canal selecionado, ele aparece nenhum. Se eu tenho 1, 2, 3 ou 4, 5, ele mostra quantos canais eu tenho selecionado. Deformers também a gente vai ter uma aula para isso, mas isso aqui só informa se os deformadores estão ligados ou não na viewport, que a gente altera isso nesta opção aqui, Enable Deformations. Agora os deformadores estão ligados, ali aparece como on. O que é isso? Se você tiver com esses deformadores desligados, você não vê os deformadores funcionando, os deformes funcionando nessa viewport. Você vai mudar ali e ele não vai funcionar. Você só consegue ver se você marcar esse Enable Deformations. E quando você marca isso, até a coloração de fundo da viewport muda um pouco. Então, para você sacar que está ligado, o Enable Deformation ele muda ali um pouco a coloração. Só que, dependendo da cena, às vezes pode pesar um pouco se ficar o Enable Deformation habilitado. Então eu deixo ele desabilitado por padrão. Se eu precisar usar, eu vou ali e habilito ele. Além disso, voltando aqui nas informações, esse GL ele mostra quantos polígonos essa cena tem. Por exemplo, aqui, toda a minha cena aqui, ela está com 1170 polígonos. Vamos, por exemplo, deletar esse cilindro. Agora só a minha esfera tem 550 polígonos. Ok? Então ele dá uma estatística de como está ficando, do peso, né, da sua cena, de quantos polígonos você tem na sua cena. Vocês viram aqui também que mudou para All Polygons, porque agora eu não estou mais no modo item. Quando eu estava no modo item, ele não tinha nenhum item selecionado. Se eu selecionar a esfera, né, que no caso o meu item teste, ele apareceu aqui que o meu teste está selecionado. Quando eu estou no modo elemento aqui, como eu não estou com nada selecionado, ele aparece escrito All Polygons. No caso eu estou no modo de seleção de polígonos, né, o modo de seleção de polígonos. Então ele apareceu como All Polygons, porque no modo, quando você está no modo elemento aqui, né, seja o edge, o vértice ou o polígono, se você não tem selecionado nada, qualquer ferramenta que você ative, ele vai executar aquilo em todos, porque para ele você está com tudo selecionado. Se eu selecionar um, ele vai mostrar aqui, um polígono selecionado, 2, 3, 4 polígonos selecionados, 5 polígonos selecionados. Mesma coisa no vértice. Agora ele está assumindo que está todo selecionado. Como não selecionei nenhum, eu não especifiquei nenhum, para ele está tudo selecionado. A partir do momento que eu vou selecionando, aí ele vai mostrando 2 vértices, 3 vértices e por aí vai. Bom, voltando aqui para a viewport, desse lado aqui você consegue verificar quais são as suas ferramentas que estão ativas. Por exemplo, aqui ele fala que o snap está ligado, que é esse botão aqui. Então ele já te informa ali que você está com o snap ligado. Ele informa também a ferramenta que eu tenho ativado. Por exemplo,
Se eu ativar alguma ferramenta de transformação, olha, ele fala que o transform está ligado. Se eu ativar uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de modelagem que chama Bevel, por exemplo, olha, eu ativei o Bevel, ele apareceu aqui, Polygon Bevel ativado. E por aí vai. Por aqui você consegue ver rapidamente. Às vezes você ativou uma ferramenta e esqueceu que ativou, ou não lembra que ferramenta que você está ativado. Você dá uma olhada aqui, você consegue ver. E além disso tem também o nosso Axis aqui, né? O nosso, para você ver rapidamente onde estão os eixos, né? O azul aqui representa o eixo Z, o verde o eixo Y e o vermelho aqui o eixo X. Por aqui você consegue ver também como que está a workplane, tá vendo? O workplane está no eixo X e Z, aliás, no eixo Y e Z, e é o que está aqui na nossa viewport, ou a posição da workplane. Quando você muda, ele atualiza também, mostrando para você ali como que está a sua workplane. Agora, falando um pouco aqui em cima, aqui nós estamos no modo de visualização em perspectiva, onde você pode orbitar e rotacionar a nossa cena, o nosso objeto. Você pode alterar as visualizações aqui nesse botão aqui, Perspective, colocando eles nas visões de top, que é a vista de cima da nossa cena. No caso aqui ele mostra a cena no modo ortogonal, né? Aqui você não consegue mais rotacionar, ele mostra apenas a visão top da cena numa vista ortogonal. Aqui você pode mudar para bottom, que seria embaixo, frente, left, perspective, ou visualizar a câmera. No caso, o modo, quando você começa uma nova cena, ele já te dá uma câmera, né? Que dá para ver aqui na nossa item list. Ele já começa a cena com uma câmera e também com uma luz, com uma directional light. Então aqui você consegue também visualizar a sua visão da câmera, ou até a visão da luz também. Da onde está a sua luz, você consegue visualizar a visão dela. Mas tudo numa janela só, né? A gente não tem aquela... Aqui, pelo menos nessa aba, a gente não tem aquela divisão de 4 janelas para visualizar. Para isso, a gente precisa mudar para outra aba, que é essa aba Model Quad aqui. Nessa Model Quad, a gente tem as quatro né, vistas, né, sendo uma top, front, right, e aqui perspectiva. Você pode mudar, se quiser que essa aqui não seja right, seja left, ou no caso aqui, as que estão ortogonais estão em wireframe. Se você quiser mudar, quer que seja em shaded de textura igual aqui, pode mudar. Se quer que essa aqui seja wireframe, não tem problema. Mas nessa aba aqui nós temos as quatro viewports. Aqui na aba Model você só vai ter uma viewport. Aqui nós temos umas 4 viewports. Eu estando nessa aba Model Quad, se eu quiser maximizar uma das viewports, eu não preciso voltar para outra aba. Por aqui também consigo. Por exemplo, aqui eu estou com o mouse sobre a nossa viewport Perspective. Se eu apertar a tecla 0 no teclado numérico, ele vai maximizar. Apertar 0 de novo, ele vai voltar. Então, às vezes, é até mais vantagem você já começar a modelar direto nessa aba aqui, sem utilizar essa outra, porque todas as ferramentas são iguais nas duas. A única diferença é que essa você tem a Quad, e você consegue maximizar e minimizar. Nessa outra aqui, se você apertar o 0, ele vai maximizar para a tela inteira. E vai sumir suas ferramentas ali do lado, dos dois lados. Então, você pode... Eu costumo já vir direto nessa tela aqui, nessa aba, né, de Model Quad. Se eu quiser ver em tela inteira, eu apenas aperto a tecla 0 no teclado numérico e ela alterna. Inclusive, essa dica da tecla 0 serve para qualquer toolbar que você tiver. Por exemplo, não só para viewport. Se eu tiver com a minha item list aqui, eu aperto 0, ele vai ocupar todo o espaço ali. Inclusive as outras abas que ele tem aqui vão desaparecer. Ele vai ocupar todo o espaço. Ou aqui, por exemplo, na minha channel list, na janela de propriedades. Então, aqui mesmo, vocês podem ver que todas as opções não cabem aqui. Então, às vezes, você precisa vir aqui nessa setinha para aparecer as outras opções.
Então você consegue, apertando 0, ele mostrar todas as suas opções. É claro que ele vai ocupar o espaço do que tinha aqui para cima, mas aí você volta, aperta o 0 de novo e ele vai voltar. Voltando aqui para a nossa viewport, eu estava lá na Model Quad, mas pode ser nessa Model aqui também. A gente pode mudar aqui os estilos de visualização da nossa viewport. Por exemplo, eu vou apagar essa esfera aqui por enquanto. Eu vou pegar um modelo aqui que já tem no programa. Deixa eu pegar um galinho que a gente tem aqui. Ó, é um dos modelos que já vem na biblioteca dele. Aqui a nossa visualização está como Advanced OpenGL, que é o modo o estilo de visualização mais, digamos assim, mais avançado da viewport, que mostra mais detalhes de shaders e de efeitos. Você pode alterar esse modo para, por exemplo, o wireframe, que você mostra só o aramado do seu objeto, só o seu aramado. Solid, que você mostra uma imagem sólida, sem sombreamento, sem shader, sem nada. Entre outras aqui, como o mapa de vertex. Se você estiver editando algum mapa de vertex, nesse modo de visualização você consegue ver esse mapa de vertex quando ele estiver sendo editado. Reflection, que ele mostra um estilo reflexivo, como se fosse metálico. É muito útil para você, às vezes, identificar erros na modelagem, faces, às vezes locais com muitos vértices com muitos edges, vai ficar muito estranha o reflexo, então você consegue visualizar com esse modo de reflection. E tem outros como esse Good Tone Shading ou esse Cell Shading aqui, que só muda um pouco o modo de visualização, mas não chega a ser tão útil. Um dos úteis que eu acho aqui é o Reflection, para você poder identificar esses erros na modelagem que eu falei.